Bem, pessoal, vou comentar com vocês aqui novamente sobre transmissão de calor e dar uma aprofundada nesse tema, tá bom? Transmissão de calor pode acontecer de três maneiras. Transmissão por condução, ocorre por contato direto e necessita de matéria, tá bom? Então nós temos aqui, ó, o cara está segurando aqui uma barra de metal, que é um bom condutor de calor. Então o calor do fogo aqui vai passando de átomo por átomo, ou de molécula por molécula, até chegar na mão do cidadão aqui. Então essa transmissão de calor ocorre por condução, ela precisa de matéria para ocorrer, tá bom? Pode acontecer também transmissão de calor por convecção, ocorre por fluidos, sejam eles gases ou líquidos. Também necessita de matéria. Então, por exemplo, está aqui o fogo, né? Então o calor está sendo transmitido pela mão do cidadão aqui pelo ar. O ar é fluido gasoso, então por convecção, bom? E o calor também pode ser transmitido por irradiação, ocorre por ondas, ondas eletromagnéticas. Ondas de infravermelho, por exemplo, não necessita de matéria. Pessoal, ondas eletromagnéticas não precisam de matéria para conduzir o calor ou para se propagar. Tá bom? Ondas eletromagnéticas não precisam de meio material. Elas podem ser transmitidas pelo vácuo. Então tá aqui, ó, as ondas eletromagnéticas, né? Transmitem calor aqui do fogo até as mãos do cidadão aqui. Então são três formas de transmissão de calor. Pode ser por condução, convecção ou irradiação. Bora para a próxima. Pessoal, corrente de convecção na água, por exemplo. Você pega uma panela, né? Colocar água lá na panela lá e colocar ela no fogo, o que vai acontecer? O calor do fogo vai ser transmitido aqui para a água, e dentro da água que está dentro da panela aqui, ó, você tem correntes de convecção. Por quê? Porque a água quente, quando ela aquece, né? Aqueceu, ela vai subir, ela fica menos densa e sobe. Quando chega lá em cima, ela perde calor, então ela esfria. Então, o que acontece? Ela desce, fica mais densa e desce. Então dentro da panela você vai ter água circulando lá por correntes de convecção, tá bom? Então tá transmitido o calor aqui por convecção, porque a água é fluido. Isso acontece também com a água no mar, tá? Eu tenho uma pequena representação aqui, que vocês devem encontrar isso aqui em livros de geografia, né? Sabendo que lá no mar você tem correntes marítimas, né? E essas correntes marítimas acontecem através da transmissão de calor por convecção, tá bom? Então a água quente, né? Ela vai circulando lá, ó. Quando ela esfria, circula também. Então você tem as correntes marítimas que acontecem por convecção e vai transmitindo calor aqui pelos continentes através da convecção, tá bom? Pega o livro de geografia lá, ó, vai se aprofundar, né, nos oceanos do conhecimento, né? Essa transferência de calor aqui, ó, acontece por convecção, por fluidos, no caso aqui a água. Então bora para a próxima também. Pessoal, corrente de convecção no ar. O ar também é fluido gasoso, né? Quando você instala um ar-condicionado, é preferencial que você coloque ele na parte superior da parede. Por quê? Quando o ar perde calor, né, o que acontece? Ele fica mais denso e desce, né? Então o ar frio desce, né? Se for colocar um aquecedor de ar, é bom você colocar na parte de baixo, porque o ar quente faz o quê? Sobe. Então dentro da sala aqui o ar fica circulando por correntes de convecção e fica acontecendo transmissão de calor aqui dentro da sala, tá? O ar frio desce, o ar quente sobe. Isso acontece também dentro da geladeira, tá? Lá, ó, o ar quente sobe e o ar frio desce. Ar quente sobe e ar frio desce. Pessoal, curiosidade, aquelas crostas de gelo que formam dentro do congelador, dentro do freezer, ele não é produzido dentro da geladeira não, tá? É o ar de fora. Toda vez que você abre a geladeira aqui, ó, o ar de fora entra e no ar tem água na forma de umidade, né? Vapor de água ou ar gasoso. E quando essa umidade encontra as partes frias do congelador aqui, o que acontece? Ele condensa e solidifica e forma essa crosta de gelo dentro do congelador. Só uma curiosidade, gelo não é bom condutor de calor, tá bom? Então quanto mais crosta de gelo formar aqui dentro do congelador, menos fica o rendimento da geladeira. Atrapalha, tá? A geladeira, porque o gelo não é um bom condutor de calor. Então lembrando aí, ó, corrente de convecção no ar, né? Ar quente sobe, ar frio desce. Bora para a próxima. Bom, inversão térmica. Como que ocorre a inversão térmica? Ó, pessoal, na época de verão, quando o sol está incidindo bastante luz, né, e calor sobre a superfície, o que acontece? O ar quente sobe e arrasta a poeira e a poluição para cima, né? Então dissipa bem essa poluição quando na época de verão lá nós temos lá as temperaturas mais elevadas, né? Agora quando tem uma época de frio, por exemplo agora maio, junho, né, o que acontece? O ar frio fica mais próximo da superfície, então não consegue arrastar essa poluição para as regiões mais elevadas. Então essa poluição fica mais próxima à superfície. A gente chama isso de inversão térmica. Bom, nessa época do ano acontecem mais problemas respiratórios. Por quê? Porque devido à inversão térmica, as partículas de poeira e a poluição ficam mais próximas da superfície. A gente fica mais suscetível a ter problemas respiratórios, tá? Então isso aqui é a chamada inversão térmica. Pessoal, irradiação acontece por ondas eletromagnéticas. Já falei que ondas eletromagnéticas não precisam de meio material para se propagar. Então o calor do Sol chega na Terra percorrendo o vácuo, o vazio do espaço, tá? E esse calor é transmitido por ondas eletromagnéticas de infravermelho. Bora para a próxima.
próxima. Pessoal, o efeito estufa. Como que acontece o efeito estufa? Tá lá o Sol, né, emitindo ondas, essas ondas curtas, que são ondas visíveis, né, ondas eletromagnéticas na região do visível. Essas ondas conseguem atravessar aqui, ó, por exemplo, o vidro, né? E o que acontece? Quando essas ondas atingem o chão, elas são convertidas em ondas de infravermelho, calor. E aí, quando essas ondas vão tentar sair do vidro, não consegue. Resultado, esse calor fica preso aqui dentro da estufa. Então, as temperaturas aqui dentro da estufa serão maiores do que do lado de fora. Bom, isso acontece também na atmosfera da Terra, tá? Então, quando as ondas luminosas do Sol percorrem o vácuo do espaço, né? Ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Quando elas chegam aqui na atmosfera, o que acontece? Parte dessas ondas são refletidas de volta para o espaço, mas parte dessas ondas são convertidas em infravermelho e ficam retidas aqui na atmosfera. Esse é o chamado efeito estufa. Então, algumas substâncias químicas, por exemplo, o dióxido de carbono, clorofluorcarbono, né, gás metano, óxido de nitrogênio, absorvem essas ondas e mantêm o calor preso na atmosfera. O que acontece? A temperatura começa a aumentar. Pessoal, o efeito estufa é um efeito natural, tá? Uma vez que o dióxido de carbono, por exemplo, é um gás natural que existe na atmosfera. Isso não é um problema. Inclusive, o efeito estufa mantém a temperatura média do planeta numa temperatura aceitável, né? Se não fosse o efeito estufa natural, as temperaturas médias do planeta seriam abaixo de zero. Então, o efeito estufa, ele é importante para a vida no planeta Terra como a gente conhece. O problema é que a atividade industrial está aumentando a concentração de dióxido de carbono, as queimadas aumentam a concentração de dióxido de carbono, né? A atividade industrial aumenta o CFC, aumenta o gás metano, a atividade agropecuária, né, aumenta a concentração de gás metano, aumenta aí a concentração de óxido de nitrogênio e, portanto, aumenta o efeito estufa. E com isso aumenta o aquecimento global. E com isso vem vários problemazinhos, né? Derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, dos oceanos, mudanças climáticas. Então o problema é o aquecimento global, ou seja, a atividade industrial está aumentando a concentração de gases do efeito estufa, consequentemente aumenta a absorção de calor da atmosfera e aumenta a temperatura, por isso o impacto ambiental. Bom, então o efeito estufa, as ondas vêm, mas tem dificuldade em sair da atmosfera, então aumenta a temperatura, que é o que acontece dentro da estufa de vidro. Bom, então o calor tem a ver com o quê? Ondas de infravermelho. Bora para a próxima. Pessoal, micro-ondas, tá? Ondas eletromagnéticas, tá? Que se propagam no vácuo, não precisa de meio material para se propagar. Pessoal, dentro do micro-ondas, aqui do aparelho de micro-ondas, são emitidos os feixes de micro-ondas, tá? Que são espalhados dentro do aparelho e atingem aqui o alimento. Pessoal, interessante, o alimento nosso aqui, ele contém água. Então as micro-ondas, elas fazem as moléculas de água girarem. E aí, por fricção, por atrito, gera o calor. Então não é diretamente a micro-ondas que gera calor, é a fricção, é o atrito, é o efeito Joule que gera o calor. Como no alimento tem água, então essa água do alimento é aquecida pela fricção. Então vai passando as ondazinhas aqui, as moléculas de água vão girando e aí vai gerando o calor. Tem uma forma indireta de se produzir calor através de micro-ondas. Se você colocar um objeto lá de plástico, da Tupperware, por exemplo, aí, né, que é preparado para micro-ondas, o plástico sozinho não aquece. Se você colocar água dentro do recipiente, aí sim o material vai ser aquecido, tá? Por convecção ou também por condução, tá bom? Mas as micro-ondas são ondas eletromagnéticas que depois são transformadas em ondas de infravermelho por causa da fricção das moléculas de água, tá bom? Então as micro-ondas aquecem o alimento de maneira indireta. Não coloque alimento com material com metal dentro do aparelho de micro-ondas, tá? Porque senão vai refletir as micro-ondas e aí vai começar a esparramar essas micro-ondas aqui, não dissipar o calor, e aí vai ter um aquecimento desproporcional, você pode já queimar o seu aparelho ou produzir um grave acidente, tá bom? Então não coloque objetos metálicos dentro do aparelho de micro-ondas. Detalhe, fechou a porta, ligou, funciona micro-ondas. Abriu a porta, desliga automaticamente, tá? Isso aqui não é igual radiação, alfa, beta e gama dos materiais radioativos, não, tá? Isso aqui só funciona micro-ondas enquanto o seu aparelho está funcionando e com a porta fechada, tá? Para segurança. Bom, bora para a próxima. Pessoal, recipiente isolado, já comentei com vocês sobre garrafa térmica, né? A garrafa térmica aqui, ó, ele funciona quase que adiabaticamente, quase sem trocar calor com o meio externo. Lembrando, cada partezinha da garrafa térmica aqui tem uma função, tá? A tampa tem a função de reduzir a transmissão de calor por convecção. Aqui na garrafa térmica tem uma regiãozinha de vácuo, né? Lá nas paredes de vidro, né? Esse vácuo tem a função de reduzir a condução de calor, né? E as paredes espelhadas evita a transmissão de calor por irradiação, porque as ondas batem e são refletidas ondas eletromagnéticas, tá bom? Fique esperto aqui nessa garrafa térmicazinha aqui, que ela trabalha com as 3 transmissões de calor, tá bom? Pessoal, transmissão de calor por condução, equação de Fourier. Tá aqui, ó, o fluxo de calor, tá? O fluxo de calor depende da constante K. Essa constante K é a condutividade térmica, que depende de cada tipo de material, tá bom? O fluxo de calor aqui é a quantidade de calor pelo tempo, então é cal por segundo, tá bom? Esse fluxo de calor depende também da área de contato,
Então, da área transversal do fluxo de calor aqui, depende do delta-θ, que é a variação de temperatura, e depende do comprimento que separa, né, um ponto até o outro. Então, tem aqui a água quente, em ebulição, a água fria, que é o gelo, fusão, né, e o calor vai passando pelo material aqui, ó, até chegar do lado de cá. Então, esse fluxo de calor, ele depende do quê? Do tipo de material, da área de contato, da diferença de temperatura e do comprimento, ou a distância que separa um ponto até o outro, tá bom? Então tá aí, tá bom? Condutividade térmica aqui em cal, né? Por segundo, por metro e pela diferença de temperatura. Um exemplozinho rapidinho aqui, tá? Uma pessoa coberta com um acolchoado de lã de espessura 4 milímetros e área 4 metros quadrados está em um ambiente com temperatura de menos 5 graus Celsius. Sabe que o coeficiente de condutividade térmica da lã é 1 vezes 10 a menos 2 cal segundo metro graus Celsius e que a temperatura do corpo humano é aproximadamente 37 graus Celsius? Calcule o fluxo de calor e a quantidade de calor que passa através do acolchoado de lã no período de 10 minutos. Pessoal, lembrando, a transmissão aqui é por condução, né? O que passa lá é o calor, do mais quente para o mais frio, naturalmente. O comprimento aqui é 4 milímetros. Se foi dado aqui, né, a constante em metros, né, cal segundo metro grau Celsius, então tem que passar 4 milímetros para metros. Pessoal, a palavra mili significa 10 a menos 3, então é 4 vezes 10 a menos 3 metros. A área de contato que foi dita, né, que é 4 metros quadrados. A diferença de temperatura aqui, ó, entre dentro e fora, 37 graus Celsius, que é o corpo humano, do lado de fora está menos 5 graus Celsius. Então, menos vezes menos dá mais, 37 mais 5 vai dar 42 graus Celsius, a diferença de temperatura, né? O fluxo de calor que eu quero calcular e a quantidade de calor que passou em 10 minutos. Então, o fluxo de calor é K vezes A, vezes a variação de temperatura, dividido pelo L, né? O K é o exercício deu, que é 1 vezes 10 a menos 2, a área é 4 metros quadrados, a diferença de temperatura é 42 graus Celsius e a espessura do cobertor lá é 4 milímetros, ou seja, 4 vezes 10 a menos 3. Pessoal, resolvendo tudo aqui, você vai encontrar 420 cal por segundo, tá? Então, isso aqui é o fluxo de calor. Agora, em 10 minutos tem 600 segundos, né? 10 vezes 60 vai dar 600 segundos. 600 segundos vezes 420 calorias vai dar aí 252 mil calorias ou 252 kcal de calor que passou pelo cobertor. É isso aí, pessoal. Bora para os exercícios.